E aí galera, professor da História, tudo bem? Bom, vamos aqui para o nosso último vídeo aqui dessa sequência sobre o fim do Império e começo da monarquia, para a gente falar um pouco sobre o movimento republicano no Brasil. Vou fazer observações bem gerais aqui em alguns aspectos que eu considero importantes, principalmente, digamos, pelo tom do livro didático, do texto do nosso livro didático, que na minha opinião ele exagera em alguns pontos e cai, digamos, numa certa armadilha, ideológica, que a gente precisa fazer uma observação, tá? Bom, quando a gente fala em movimento republicano no Brasil, é preciso entender o seguinte: o movimento republicano mais organizado, ele começa a partir de 1870. Entretanto, você tem, durante todo o Império, ou às vezes até um pouco, digamos, mais antes, lá na época lá do Tiradentes, depois na Bahia, na época da Conjuração Baiana, que a ideia de república no Brasil, ela já aparecia em alguns discursos. Apesar das inúmeras diferenças que você tem, é importante perceber o seguinte: a ideia de república no Brasil, ela tinha uma tradição, entre aspas, já associada à ideia de liberdade das províncias, ou então conhecido como autonomia provincial. Isso é muito importante, porque a ideia de república no Brasil, ela não necessariamente nasce, entre aspas, com a ideia de inclusão popular, mas de uma autonomia provincial. Essa autonomia, ela vai ser fundamental em 1870, quando você começa a ter os primeiros movimentos organizados, como por exemplo lá a declaração chamado Manifesto Republicano de 1870, os primeiros partidos republicanos em São Paulo, tá certo? Ou também no Rio de Janeiro de alguma maneira. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção: havia no Brasil uma tradição entre a ideia de república e federalismo. Então, a ideia de federação, as províncias autônomas obedecendo a um determinado governo, mas não muito poderoso, é diferente de uma ideia de república de inclusão do povo. Essa ideia de autonomia provincial é que vai ser a tradição dos movimentos republicanos da década de 70. Especificamente em São Paulo, isso é importante frisar agora, os cafeicultores, de uma maneira geral, os grupos ligados à ideia republicana, elas vão exatamente tomar como base essa referência para discursar a favor de sua autonomia contra uma centralização do Rio de Janeiro. Qual é a ideia? Elas queriam garantir benefícios políticos ao seu poder econômico crescente por causa do café. Só que eles percebiam que num governo centralizado no Rio de Janeiro, as chances disso acontecer eram pequenas. Daí vem a ideia de que a república seria melhor. Então, retomando, reexplicando, São Paulo defende uma ideia de república, ou esses cafeicultores de São Paulo vão defender uma ideia de república agora, porque a república era entendida como uma autonomia de São Paulo em relação ao governo do Rio, e isso iria favorecer a sua economia, que tinha poder, mas não tinha capacidade política de reger seus próprios interesses. Então isso é muito importante para você não cair numa coisa que o livro fala, que eu até coloquei em vermelho aqui, ó. Não é porque São Paulo era mais moderno, e no caso, se ele é mais moderno, o Nordeste e o governo central eram mais atrasados, que o movimento republicano nasce lá. Não. A ideia de um republicanismo lá, primeiro que o republicanismo está em vários momentos, em vários lugares do Brasil. Segundo, São Paulo começa a discursar a favor de uma autonomia republicana pensando nos seus interesses, tá certo? Isso é muito importante para você não cair na ideia de que São Paulo, essa região sudeste, sul do Brasil é mais avançada e o resto do Brasil, no caso principalmente do norte, que viria a ser o Nordeste, é mais atrasado. Tudo bem? Segunda coisa importante é que a república no Brasil, ela não previa uma inclusão do povo de maneira clara para nenhum dos grupos, quer seja para os militares, quer seja para os próprios republicanos aqui, tá? Nem para os abolicionistas. O povo aparece de maneira muito diluída, porque um dos motivos é que a ideia de república tinha a ver com a ideia de federação. Bom, o Partido Republicano, ele vai ser um dos fatores do fim da monarquia. A briga dos militares com o governo central, a briga de alguma maneira da Igreja Católica, que é chamada questão religiosa, a pressão dos republicanos aqui, principalmente de São Paulo, e os discursos, a perda de apoio depois da abolição da escravidão, essa soma de fatores vai fazer com que que a monarquia não suporte mais a pressão, e aí você tem uma transição para a república, tá? Então eu vou repetir os fatores: os militares, os republicanos, a questão religiosa com a igreja, que está no seu livro didático, e por fim
o fim da escravidão, tá ok? Então um grande abraço e até mais. Agora é só partir para os exercícios.